Fala, nação cruzeirense, estamos aqui hoje para trazer mais um vídeo. Se liga só, vídeo trazendo as notícias dessa quarta-feira. Dia não tanto movimentado, mas tem notícia nova, tem informação do Lucas Romero, tem jogador da base subindo pro profissional, teve live do Sérgio Rodrigues anunciando novidade, muito legal, né? E a gente vai trazer tudo agora para vocês. E se você não for inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreva, deixa o gostei no vídeo. E um recadinho, a gente estava olhando as estatísticas aqui, mais de 80% de quem assiste o vídeo não é inscrito. Colabora com a gente, se inscreva, deixa o gostei no vídeo. E se você estiver assistindo pelo Instagram, mesma coisa, siga a gente aqui no Instagram, comenta aí um amigo, marca um amigo que é cruzeirense para assistir o vídeo também. E dê o like também que ajuda a gente demais, a gente sempre posta o vídeo no Instagram e no YouTube. Siga acompanhando que tem notícia todo dia. E a gente começa falando aí de jogador da base que está subindo para o profissional. A gente está falando aqui do garoto Stênio, de 17 anos, atacante de beirada de campo, que vai ser integrado ao elenco profissional do Cruzeiro. Inclusive ele já fez o exame para testar aí o coronavírus, né? Se testa positivo ou negativo. Se testar negativo, obviamente, né? Ele passa a integrar o time profissional do Cruzeiro. E aí treina com o elenco profissional e deve ficar à disposição do Anderson Moreira aí para quando os campeonatos retornarem. O Stênio é um jogador, como a gente disse, de beirada de campo. Ele vai disputar essa posição aí com o Jonathan Robert, com o Wellington, com o Angulo também, que chegou agora, né? O Ivan, que veio do Palmeiras por empréstimo. Então ele vai ficar à disposição do Anderson Moreira. E a gente conversou um pouquinho sobre algumas pessoas que acompanham aí o dia a dia das categorias de base do Cruzeiro. Muitos elogios para o Stênio, um garoto aí de uma movimentação muito boa. A única reclamação não, né? É um processo que tem também aí nesse processo de transição para a base aí para o profissional, é que ele precisa melhorar o porte físico dele, que é um jogador que não tem um físico tão forte assim. Pode ser que ele venha trabalhar isso também nos próximos meses aí no profissional do Cruzeiro. E agora, falando da live do Sérgio Rodrigues que aconteceu nessa quarta-feira, uma situação muito bacana, né? O Sérgio Rodrigues anunciou a criação da mascote Salomé, que vai vestir aí o número 86 em homenagem à dona Salomé. 86 anos era o que ela tinha de idade, né? Infelizmente ela veio falecer no final do ano passado. Segundo o filho dela, ela estava no jogo, passou mal, foi para o hospital e infelizmente não resistiu, acabou falecendo. Salomé foi uma grande torcedora do Cruzeiro, torcedora símbolo, e ela também foi funcionária do clube aí durante muitos anos, né? E estava em todos os jogos praticamente do Mineirão. E agora a mascote Salomé estará presente em todos os jogos do Cruzeiro, junto com o Raposão, junto com o Raposinho. E é mais uma novidade do Sérgio Rodrigues aí no comando do Cruzeiro. Nesses poucos dias já está anunciando muita coisa, né? E aí, sobre o Lucas Romero, surgiu uma notícia hoje que movimentou mais ainda as redes sociais em relação a isso. O Diário Olé da Argentina publicou uma matéria dizendo que o Cruzeiro fez até uma proposta já pelo Lucas Romero, que o argentino aí que está no Independente, o Independente está com 4 meses de salário atrasado, e então vai precisar negociar alguns jogadores aí para acertar essa situação financeira. O Independente está numa crise enorme, talvez não tão grande quanto a do Cruzeiro, mas está numa crise aí num momento muito ruim, né? O Cruzeiro passou por um processo ali muito conturbado, porque teve muitas irregularidades, mas o Independente vive mesmo um processo de crise. Por exemplo, o Lucas Romero é um dos jogadores que tem o salário mais alto do elenco e recebe em dólares, o que dificulta ainda mais para a equipe argentina. E segundo o Diário Olé, o Cruzeiro fez uma oferta para o Lucas Romero. O presidente na live de hoje não confirmou nada, mas a gente segue acompanhando a situação. A torcida do Cruzeiro torce muito para o retorno do Lucas Romero e a gente fica no acompanhamento aí para ver se vai ter novidades nos próximos dias, né? Seria muito bacana, mas a gente sabe também que é muito difícil, principalmente por conta do momento que o Cruzeiro vive hoje e também por essa negociação ali possivelmente ser em dólar, né? A gente sabe que o dólar está muito alto também, então complica ainda mais. E tem mais novidade também em relação ao senhor Itamir Machado, que está sempre aqui no nosso canal, está sempre também nas páginas policiais de todos os jornais, e hoje saiu uma notícia no Deus Me Dibre, falando do Itamir Machado em relação ao Estevão Willian, o Messinho. O Itamir Machado, mesmo depois de todas aquelas denúncias que foram divulgadas na matéria do Fantástico, ele ainda teve a audácia de fazer um novo contrato com o Messinho. E nesse contrato ele dividiu ali os direitos econômicos do jogador, sendo que o Cruzeiro ficou com 70% e 15% ficou com a empresa Estrela Esportes Limitada, que pertence ao Fernando Ribeiro de Moraes, que é conselheiro do Cruzeiro. Então ele ficou com 15% dos direitos econômicos do Messinho. O Fernando foi procurado aí pela reportagem do Deus Me Dibre e informou aí que ele ficou com essas porcentagens aí
nos direitos econômicos do Messinho, porque ele colaborou com a família em questão de moradia, ajuda de custo durante muito tempo e seria uma forma de pagamento. Mas a gente sabe que isso é contra a lei, né? A FIFA não permite isso, então obviamente isso ainda vai remoer muito, a gente fica na expectativa e no aguardo para ver. A gente diz que o Cruzeiro tem 70%, o Fernando tem outros 15% e a família do Messinho tem 15%, totalizando 100% dos direitos econômicos do jogador, que nem saiu das categorias de base, ainda é uma grande promessa, mas não saiu da base e já está envolvido, infelizmente, em grandes polêmicas, não por culpa do jogador, e sim por conta de toda a diretoria do Cruzeiro, Itair Machado, Wagner Pires, Serginho, essa galera toda que fez muito alvoroço ali com esse jogador e acabou dividindo os direitos econômicos dele, algo que a FIFA não permite por conta da idade, por conta da Lei Pelé. Então a gente segue acompanhando isso aí também, porque pode resultar em punição para o Cruzeiro. E agora sobre o Pedro Lourenço, saiu uma matéria hoje muito conturbada aí, né? Movimentou muitas redes sociais também. Pedro Lourenço é um cara que vem apoiando o Cruzeiro nesse processo de reconstrução. E ele foi citado aí, indiciado pela Polícia Federal na Operação Escobal. É uma operação da Polícia Federal que investiga muitos crimes. O Pedro Lourenço, como por exemplo aí, é obstrução de justiça. Seria obstrução de justiça e essa pena pode ser até de 10 anos. Então a gente segue acompanhando isso. É apenas o começo das investigações dessa denúncia. Vai depender do Ministério Público aceitar ou não a denúncia e na sequência a Justiça definir se vai tornar ou não o Pedro Lourenço réu na justiça. Então a gente segue acompanhando porque o Cruzeiro já está envolvido em muitas polêmicas, agora surgiu essa do Pedro Lourenço, que é um cara que vem ajudando o Cruzeiro, mas se tiver irregularidades a gente também precisa estar ciente ali, tá certo que é apenas um patrocinador do clube, mas o clube tem que estar monitorando também, porque isso pode prejudicar ainda mais a imagem do Cruzeiro, que já vem muito desgastada ali com tudo que aconteceu na gestão do Wagner Pires, na gestão do Gilvan de Pinho. Então a gente fica acompanhando para não perder nada e sempre trazer para vocês. Esse aqui foi o nosso vídeo desta quarta-feira. Acabou saindo um pouco mais tarde por conta da live do Sérgio Rodrigues e um pouco mais curto também porque não teve tantas notícias. Então se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, deixa o gostei. Se estiver assistindo pelo Instagram, curta também, siga a gente aqui no Instagram e comenta aí o que você achou dessas notícias que a gente trouxe aqui nesta quarta-feira, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima.